Entrevista do dia com nosso convidado. Isso mesmo, nosso convidado, o prefeito Marcos Santana, prefeito aqui de São Cristóvão, na nossa grande Aracaju, tem um peso importante na nossa economia, né, no nosso giro econômico aqui, por fazer parte aqui na nossa grande Aracaju. Então, é de extrema importância que trouxemos aqui para que a gente possa falar um pouco do seu trabalho, da sua gestão. Ele já está no seu segundo mandato, se prepara aí para ano que vem, né, buscar, né, continuidade do seu trabalho. Prefeito Marcos Santana, a satisfação recebê-lo aqui no nosso jornalismo. Muito boa tarde. A satisfação é toda nossa, é sempre bom vir aqui. Boa tarde a vocês, a Mareta, Eduardo, a toda a equipe, aos ouvintes da Xodó. É sempre bom a gente estar falando para uma audiência tão qualificada e poder prestar contas, né, daquilo que nós estamos fazendo lá à frente da administração de São Cristóvão. Isso mesmo. Olha, a gente começa pedindo para que o senhor possa trazer, né, mesmo ao longo desses 7 anos, né, praticamente, como gestor, um panorama, né, da sua gestão, o que é que o senhor pode informar, o que está por vir ainda, para daqui a pouco a gente entrar em mais detalhes. Veja, nós assumimos a administração de São Cristóvão em janeiro de 17, uma cidade completamente, eu diria que o que mais a maior lacuna não era física, a maior lacuna não era a rua não pavimentada, não era a falta de médico, não era as escolas sem professores e sem alimentação. O maior prejuízo estava nas pessoas, o descrédito que as pessoas tinham na administração municipal, e isso fazia com que as pessoas tinham inclusive vergonha de dizer que moravam em São Cristóvão. Isso é uma voz corrente lá. Então, era uma população com uma autoestima completamente aniquilada. Então, você retomar, fazer com que as pessoas quando eu assumi, tinha 30 dias que não tinha água nas casas. Água na cidade que é a cidade que tem o maior número de envasadoras de água mineral do estado de Sergipe. Aliás, o maior, das 9 envasadoras de Sergipe, 9 estão em São Cristóvão. Não tinha água nas torneiras. As pessoas faziam fila nos chafarizes particulares. Eu mesmo, na minha casa, tinha um chafariz, tinha água de um poço, e coloquei um chafariz para fora, para a rua, para que as pessoas pudessem. E eram filas que começavam pela madrugada. Isso surgiu até um comércio novo na cidade. Algumas pessoas compraram vasilhames, bambonas, e saíam buscando água onde tinha, porque São Cristóvão tem água, e para vender. Ou seja, num tempo que eu já tenho hoje 64 anos, e é um tempo que eu ainda peguei quando me criança, que a água chegava através de animais. Então, era esse o quadro dessa cidade. E eu, no dia da minha posse, disse: olha, a partir de amanhã eu não vou para a prefeitura. Eu vou despachar lá no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o SAAI, que é municipal, e só saio de lá quando eu resolver esse problema. E assim foi feito. Nós resolvemos, nós já investimos um valor elevadíssimo em distribuição de água, porque a água nós temos, o que não tínhamos era estrutura de distribuição, de captação, de tratamento e distribuição de água. E fizemos isso. É claro que eu estou falando aqui, estou falando para uma população que é de uma parte da cidade, né? Estou falando nesse momento, nesse problema de água, em função do centro histórico e os seus povoamentos rurais lá. Essa questão da água não atingia quem mora no Grande Rosael, né, que chamam na zona de expansão da cidade lá, que é formada por 8 bairros: Rosael, Rosa Maria, Eduardo Gomes, Tijuquinha, Luiz Alves, Madre Paulina, Marcelo Deda e Várzea Grande. São 8 bairros que formam a região, tem 60 mil pessoas ali. Aquela parte tinha outros problemas, não tinha médico, a urgência não existia, estava fechada, as escolas, a notoriedade das escolas se dava infelizmente, pela administração tirar da boca das crianças o alimento que era comprado pelo recurso municipal.
literalmente tiravam, e quando tinha, não tinha qualidade nenhuma. Então, era essa cidade que nós encontramos. E aí tivemos que trabalhar muito, né, objetivando. Primeiro, é como você trocar o pneu com o carro andando, né? Você tem que trabalhar para o futuro. E aí, quando você trabalha para o futuro, você tem que criar esperança, né? E nem sempre isso as pessoas querem. Não, eu quero o buraco tapado, eu quero a lâmpada no poste, eu quero o médico no posto de saúde, eu quero a merenda na escola. Não importa o que você está pensando para frente. Então, você tem que fazer as duas coisas. Trabalhar para o presente, tapar o buraco, botar a lâmpada. Você tem uma ideia, São Cristóvão, quando eu cheguei, tinha 9 mil pontos de postes, 9 mil pontos de iluminação. Hoje ele tem 12 mil pontos. 12 mil. Ou seja, mais de 33% a mais do que o que tinha antes. E tem desses 12 mil, 6 mil é LED. 6 mil é metade, 50% é iluminação LED. Então, isso são exemplos de como nós encontramos e o que nós fizemos. A escola, a educação de São Cristóvão era a 49ª colocada entre os 75 municípios sergipanos. Hoje ele é o quarto. E nós estamos ganhando prêmios nacionais. Nós recebemos um prêmio que não foi prêmio de nenhuma entidade e organismo privado, foi do Ministério Público Estadual, prêmio, e Ministério Público Federal. Os dois, conjuntamente, nos concederam um prêmio porque nós criamos um programa chamado Meu Primeiro Lanchinho, porque nós observávamos que as crianças chegavam na escola e até o momento da refeição, que acontece na metade do turno, as crianças ficavam completamente alheias ao processo de ensino-aprendizagem. Por que isso? Porque elas chegam na escola com fome. A maioria delas nos rincões brasileiros. São Cristóvão é uma cidade pobre do interior brasileiro. Eles vão para comer, primeiro comer, depois aprender. Então nós criamos um programa que as nossas crianças, elas chegam nas escolas, elas recebem um primeiro lanche. Uma fruta, uma farinha láctea, um iogurte. Então elas forram, utilizando uma linguagem meio rasteira, forram o estômago e elas passam a observar aquilo que ela foi fazer ali, aprender. Depois ela recebe a refeição com proteína, a refeição que é natural, que é reforçada. Quando nós chegamos isso, mas Marco, como é que você fez isso? O governo federal repassava, hoje aumentou, está em torno de quase 50 centavos, mas era 36 centavos por aluno. É o que isso aí não é um problema só de São Cristóvão, é um problema do Brasil como um todo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ficou aí 6 anos, com o governo federal passando 36 centavos por aluno. Agora já aumentou, no atual governo, teve um reajuste de 30%, que ainda é pouco. Então, assim, esse é o nível de problema que nós encontramos. Nos postos de saúde, existiam apenas 16 postos de saúde na cidade. Hoje tem 26 postos de saúde. Um deles recebe o nome do seu tio, José Rodrigues Amado, que eu sempre que falo nele me emociono, porque ele foi um homem que ajudou muito São Cristóvão. Ajudou muito. A sua família é de São Cristóvão, seu pai, e nós demos a ele, inauguramos uma unidade nova num bairro que não tinha unidade de saúde. Lá, um bairro que recebe o nome de Marcelo Deda, um bairro grande, formado por muitos loteamentos irregulares, como é a maioria dos loteamentos de São Cristóvão, porque a administração pública não tinha o menor cuidado em fiscalizar, em regulamentar. Na verdade, existem notícias de gestores que, ao invés de fiscalizar, trocavam lotes, recebiam lotes para si, dos empresários. Sabe? Você me dá quantos lotes? Me dá quantos apartamentos? Era assim que funcionava na cidade. Então, não é fácil você pegar uma cidade desse jeito, né, completamente desestruturada. Existiam apenas 3 pontos para as pessoas marcarem consulta. Dos 11 ou 18, aliás, 16, 18 que existiam postos de saúde, apenas 3 marcavam, tinha um computador para marcar consulta ou para marcar um exame. Então você pegava um povoado como quem mora no povoado Cardoso, que fica a 15 quilômetros da sede do município, a pessoa tinha que sair de lá para ir para a sede para marcar. Quando ela chegava lá,
a fila ela não encontrava mais. Então ela nunca marcava uma consulta, nunca ia para fazer um exame. Chegar né? Hoje, todos os postos de saúde, todos, a pessoa não precisa sair da sua comunidade para ir marcar consulta ou marcar um exame em um ou outro local. Todos têm. Nós saímos de 11 equipes de saúde da família para 26, mais que dobramos. Na saúde nós fizemos uma revolução. A Constituição estabelece que o município brasileiro gaste no mínimo 15% da receita corrente líquida com saúde. Nós estamos investindo, que eu não considero isso gasto, 22%, 7 pontos percentuais além do que é o que a Constituição nos obriga a fazer. Então esse era o quadro e foi isso que nós procuramos fazer nesses 6 anos aí e 11 meses, completam amanhã à frente do... Parabéns. Em nome de toda a minha família, agradeço, viu, prefeito Marcos Santana. Prefeito, é bom poder recebê-lo, cumprimentá-lo. Tem feito uma grande gestão, a gente reconhece, a gente que vive na imprensa, a gente reconhece sim. Problemas comuns na Grande Aracaju. Pelos meus cálculos, a Grande Aracaju tem em torno aí de metade da população do estado, se aproxima de 1.100.000, só em 4 cidades. Problemas comuns, as soluções também precisam ser comuns, né? E um deles é essa questão do transporte público. O senhor já participou de algumas reuniões. Em que pé está? Olha, nós avançamos muito, né? Eu estou há mais de 3 anos gritando na imprensa sergipana, apelando né, em vários momentos, para que o consórcio que foi criado em 2015, nós estamos em 2023, a lei que criou o consórcio do transporte metropolitano da região de Aracaju foi criada em 2015 e ele só foi efetivamente instalado, e ainda bem que foi, né? Agora, né, nós já realizamos 2 reuniões, 2 assembleias, né? Porque o consórcio e é bom, é por isso que é importante a gente falar na imprensa, no rádio, para a gente poder, eu sempre tenho isso como um momento pedagógico para mim, porque senão, às vezes a população acaba cobrando coisas que não deve cobrar por desconhecimento, ou não cobrando também por desconhecimento. Então, o que é o consórcio? O consórcio é a reunião de 4 municípios mais o governo estadual para cuidar de um problema. Nesse caso específico aqui é transporte. Mas existem consórcios para saúde, para aquisição de medicamentos, para ambulâncias, em vários locais do país. Se você for em Santa Catarina, em Minas Gerais, a maioria das cidades, das regiões, tem consórcios para vários motivos. Tem consórcio até para usina de asfalto. Tem cidades que se juntaram, fizeram consórcio, adquiriram uma usina de asfalto. Facilita para todo mundo, né? Às vezes você compra uma usina de asfalto. Comprei uma usina de asfalto. Mas você não tem demanda suficiente para a produção de uma usina de asfalto. Muitas vezes uma cidade só não tem. Quando você pega 5, você cria a demanda. A usina de asfalto, eu não sou engenheiro, mas me parece que ela não pode estar parando, porque ela funciona né, quente. Então, quando você para, você... Levou, tem que ser uma logística rápida. Então, assim, então o consórcio, graças a Deus, que se instalou, já tivemos 2 reuniões, e por isso que eu falei, é importante a imprensa saber em que pé que está, né? Os prefeitos se reuniram, já adotaram decisões políticas, né? Por exemplo, o governador esteve presente, o governador e o prefeito Edivaldo, que é o atual presidente do consórcio. A presidência do consórcio vai acontecer em rodízio, né? Por isso que é consórcio. Temos um probleminha aí que eu tenho gritado sempre, porque a lei estabeleceu que esse rodízio, que o primeiro mandato desse rodízio dura até 2035, que eu acho uma incongruência, uma loucura, né? Mas a gente não quer colocar essas questões agora, porque o que a gente precisa mesmo é resolver a questão da qualidade, da segurança, do conforto. Ontem eu estava aqui em Aracaju, até o final da tarde, estava em várias reuniões, fui dar uma entrevista. Saí para São Cristóvão às 19, saí para casa, eu moro lá, é claro, era às 18h30. Encontrei um ônibus quebrado indo e encontrei outro ônibus quebrado vindo. Você imagine uma criatura, um trabalhador, uma trabalhadora, passou o dia todo em Aracaju, trabalhou, quer voltar para casa para descansar, está com o filho em casa esperando para fazer comida, e o ônibus quebrou no meio do caminho. Não é justo, não é correto, não é.
Então, o que o momento atual é de elaboração de um termo de referência, né, para que a gente venha fazer a licitação, né, mas a gente tem, como eu falei, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, porque a população não pode esperar a licitação para que funcione corretamente, né? Ela quer agora, amanhã, hoje. Então eu estou muito com uma expectativa muito positiva de que o consórcio agora vai mesmo. A população fica sabendo o que é para cobrar. A imprensa, que é, né, um quarto poder, precisa também estar cobrar e cobrando, atento e cobrando efetivamente dentro dos limites do que a lei estabelece para o consórcio, para que a gente não crie uma expectativa. Eu fico muito preocupado que a gente vai para uma reunião de consórcio, aí termina, a imprensa está toda lá, beleza. E aí, olha, não, agora tá. E amanhã a população quer saber se aquilo que foi decidido já está funcionando. Aí a gente tem que falar e falar corretamente. Olha, isso é uma atitude, é uma ação que vai dar um retorno no médio prazo, que não vai amanhã, para a gente não ser também cobrada de maneira injusta. Festival de Artes, né, Eduardo Carvalho? Acontece agora nesse final de semana. É a 38ª, né, edição. É a 38ª, mas o festival tem 51 anos, né? O festival foi criado em 1972 e ele foi criado para ser parte da programação nacional do aniversário de 150 anos da independência do Brasil, né? O governo federal à época incumbiu as universidades brasileiras para que elas criassem eventos em comemoração ao Sesc Centenário da Independência. Aqui em Sergipe, coube à Universidade Federal de Sergipe criar, e ainda bem que criou, o FASC. São 51 anos, mas, como você falou bem, são 38 edições apenas. Por que são 38 edições apenas? 2 delas nós não pudemos fazer por conta da pandemia, 20 e 21. Mas 11 delas não foi feita por descaso, por não entender importante, porque aí você tem até desculpa, não, porque não tenho dinheiro. Não é porque não tenho dinheiro. O dinheiro até não tem, eu acredito que não tivesse, mas eu também não tenho lá sobrando, o cofre não está. Eu tenho que primeiro entender que o FASC é um investimento em geração de trabalho e renda em minha cidade. A partir de sexta-feira tem 50 mil pessoas lá rodando na cidade, né? Querendo beber, querendo comer, querendo dormir. E isso tem um custo. Quem vai receber esse recurso é quem mora na cidade, é o comércio local, né? Que está preparado. São as pessoas que saíram das suas residências e alugaram residências a 3 mil, 5 mil reais por 3 dias. Por 3 dias. Então, é isso que eu faço. O FASC tem essas duas vertentes. A vertente que é do investimento público. O FASC, esse FASC agora deve estar em torno ao orçamento ultrapassando 5 milhões de reais. Não é uma festa, um evento numa pracinha, não. É um evento que acontece em 5 palcos simultaneamente, de maneira simultânea, né? Praça da Matriz, a Praça São Francisco, na Bica dos Pintos, na Praça da Bandeira, na Praça do Carmo, com arte. Não é um evento, não é um festival de música. Eu preciso deixar bem claro. É dança, teatro, literatura, cinema, cultura popular, folclore, música erudita, música popular. Então, assim, é tudo isso gratuito. Porque existem pessoas que dificilmente poderiam assistir à Orquestra Sinfônica de Sergipe, porque não tem dinheiro para pagar. Assistir uma peça porque não tem dinheiro para pagar. Ou assistir um show de um grande artista nacional que nós teremos lá, eles não teriam. Então, por isso que o FASC tem essa importância de... a professora Glaé Afonso de Alencar, ela dizia o seguinte: Marcos, o FASC é um formador de plateia. Porque a criança, o adolescente que vai ver a apresentação, que viu Gilberto Gil em 19, ou que vai ver um teatro amanhã, na sexta-feira, ou que vai ver a orquestra sinfônica, ela vai, algumas vão dizer, opa, isso é bom, eu quero ver. E ela vai crescer querendo ver isso. Algumas até se tornarão músicos. Vou dar um exemplo que o Sergipe todo conhece. O Grupo Emboaça. O Grupo Emboaça, ele foi formado a partir da experiência do Festival de Artes. Foram jovens que foram ao Festival de Artes, que viram a apresentação de teatro de rua, que veio de fora, e ele disse, opa, isso a gente gosta de fazer.
e formaram Foi um boa Emboasp. geração, não foi? Muita gente despertou, não foi? Então é isso que é o FASC. É isso aí. E 2024, hein, Eduardo Carvalho? Você que acompanha Eu estava aqui, anotando aqui. Vocês me desculpem que eu falo demais quando eu falo isso. 2024, prefeito. Veja, o senhor tem um perfil muito técnico e talvez esse tenha sido a grande marca do seu mandato, porque poderia ter ido pelo populismo, teria dado errado, preferiu ficar na parte técnica, porque às vezes é mais lento, mas é muito mais seguro para a população. Está chegando aí na sua reeleição, bem aprovado na cidade, e agora vem a questão do substituto, né? O senhor toda a vida teve muito vínculo também com o PT, né? Rogério Carvalho, mas agora, por exemplo, a aproximação com o grupo de Fábio Henrique. Fábio Henrique também estava com o senador Rogério, mas hoje está com André Moura no União Brasil. Tem algum vínculo? Eles vão indicar o vice? Isso até vazou, né? A imprensa vaza tudo, né? O amigo Horácio aqui acompanhando. Horácio, aqui. Não, veja, não tem nada pré-acertado. Quem é o substituto, senhor? Pronto, primeiro você começa a sua pergunta falando em ser técnico. Por isso que nós, a equipe, o grupo, 10 vereadores que nos apoiam, o deputado estadual Paulo Júnior, entenderam que para me substituir é importante ter um técnico. Por isso que nós fomos lá e buscamos um técnico, é um engenheiro civil, que é secretário municipal, que tem sensibilidade política, é secretário municipal de infraestrutura, conhece o nosso jeito, a nossa maneira de governar. Porque a gente pode chegar duas pessoas podem chegar no mesmo objetivo, tranquilamente, usando de mecanismos totalmente diferentes. A nossa maneira é a maneira que nós entendemos ser correta. Eu posso muito bem, eu e você sair por aqui, criar é o que diz, né? Olha, os fins justificam os meios. Né? A gente não acredita nisso. A gente acredita que os objetivos são importantes, mas que tem uma única maneira de fazer. É a maneira correta, é a maneira que a lei estabelece, que a ética também nos impõe fazer. Então nós escolhemos esse grupo, o engenheiro civil Júlio Nascimento Júnior, atual secretário municipal de infraestrutura, como sendo o nosso pré-candidato nas próximas eleições, a pessoa que a gente entende estar preparada, efetivamente preparada, preparada do ponto de vista técnico, preparada emocionalmente, conhecendo os problemas que a cidade ainda tem, porque a cidade ainda tem muitos problemas, para dar seguimento ao nosso trabalho, para dar continuidade. As pessoas estão dizendo na rua isso a mim. Eu me sinto mal em falar isso, porque parece ser uma autoavaliação e uma falta de modéstia, mas todas as pesquisas que nós fazemos, todas, quando eu pergunto, quando o entrevistador pergunta, você votará no candidato indicado pelo prefeito? 33% diz que votarão com certeza. E 23% diz que poderão votar. Você votará no candidato indicado pelo prefeito? 33% diz, votarei com certeza. E 23% diz, poderei votar, a depender de quem seja. Então, assim, é claro que isso não nos dá nenhum tipo de acomodação. A eleição é um processo que envolve outras coisas, né? Que você não consegue controlar, né? Então a gente vai trabalhar muito para que a cidade não caia na mão de ninguém despreparado emocionalmente, sem nenhum preparo técnico, alguém que não tenha nenhuma sensibilidade para o ser humano. Então o que nós queremos é continuar cuidando das pessoas. Foi para isso que a gente veio. Não foi para... Porque o que a gente percebe pela imprensa, Martim, é que se tivesse a reeleição, ele seria reeleito. Obrigado. A cidade viveu um drama, né? Ela viveu um drama, né, histórico. Muitos anos, a autoestima foi lá para baixo. Perfeito. E o que está mais pesando hoje é a continuidade, né? Só complementando, você falou, veja bem, eu iniciei na política no Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei no Partido dos Trabalhadores até 2011. Eu saí do Partido dos Trabalhadores não porque eu divergia da linha ideológica, eu saí porque, infelizmente, o grupo que dirigia o partido em São Cristóvão não me permitiria ser candidato como eu queria ser já em 2012. A conjuntura política, eu tinha certeza absoluta, por tudo que eu tinha conversado, você não é a pessoa certa, ou nós não queremos ter um candidato a prefeito. Poderiam fazer, como de fato fizeram alianças. Então, eu disse, olha, o companheiro Vanderlei, que também fundou o partido lá em São Cristóvão comigo, disse, Marcos, se você quer ser candidato, você tem que sair desse partido.
você não vai ser candidato. Então nós saímos, fomos para o MDB, eu estou no MDB até hoje, infelizmente terei que sair, porque fui convidado a sair, o senador Alessandro me chamou, até de maneira muito elegante, disse, olha, o MDB vai ficar com a oposição em São Cristóvão ao senhor. Eu digo, tá bom. Então, estou sendo convidado a sair do partido. Né? Gostei do tempo. Não, mas foi assim mesmo, né? Foi dessa forma. Então é isso. O senhor tem pretensão de União Brasil? Na verdade, eu não tenho pretensão nenhuma, porque eu não vou ser candidato a nada, né? Então, eu tenho o União Brasil, é um partido que nós estamos conversando, que estará na nossa aliança, é uma possibilidade de estar lá, como tem o Podemos, como tem outros partidos que estão conversando conosco. Eu agradeço os convites que já foi. O PSB já me convidou, o PSDB fui convidado, o prefeito Edivaldo me convidou para ir para o PDT. Então eu recebi inúmeros convites. Mas para mim mesmo não tem necessidade. E parabéns, viu, Brito? Parabéns pela história, parabéns porque marcou São Cristóvão pela sua gestão, viu? Parabéns. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. É isso aí. Olha, chegamos ao final deste bate-papo, né? Um bate-papo rápido, né? Mas onde o prefeito pôde trazer um pouco do seu trabalho, dos seus encaminhamentos, da forma como age, né? Da sua gestão, os trabalhos políticos que devem continuar, claro, buscando sempre em lançar o seu sucessor, faz parte de toda a trajetória política. Mais uma vez, em nome de toda a minha família Amado, tenho um respeito muito grande, prefeito Marcos, e muito obrigado pela homenagem rendida ao meu tio, certo? Que tinha também um extremo respeito pela sua pessoa, por todos os seus familiares. E olha, eu não poderia me despedir sem agradecer, né, em nome aqui, todos que fazem a Prefeitura Municipal de São Cristóvão, né, por este agrado, que é a nossa queijadinha de sempre, né? Que é tão famosa. Para não revelar a minha idade. Que hoje vai nos ajudar, porque saía para comer queijada. Rapaz, o Baretão, agora vou separar aqui também para ele aqui, porque realmente é uma marca histórica aqui da nossa cidade, São Cristóvão. Então, o meu abraço a todos da cidade de São Cristóvão e o meu respeito a todos vocês. E mais uma vez, prefeito Marcos, muito obrigado e que possa retornar outras vezes para que a gente possa discutir. Será sempre um imenso prazer retornar aqui, bater um papo Horácio também ali, Horácio, grande Horácio. Patrimônio lá de São Cristóvão. Com entrevistadores tão qualificados, porque permite a gente discutir ideias, colocar as nossas ideias. Isso é bom. Muito obrigado a vocês pelo espaço a mim concedido e concedido a São Cristóvão. Quero convidar a todos para, a partir de sexta-feira, irem a São Cristóvão. Se puderem ir de aplicativo, vão de aplicativo ou de ônibus, porque a cidade a quantidade de pessoas na cidade é muito grande e de carro não é a forma mais confortável, porque vai ficar distante dos locais onde acontecem os espetáculos. Mas quero também convidar para hoje à noite, convidar e agradecer. Para hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar acendendo as luzes da Praça da Matriz, do Natal iluminado lá em São Cristóvão. Nós já fizemos isso no Eduardo Gomes, e veja como é uma cidade complicada, né? Como eu falei, são duas cidades, né? Então, a semana passada já fizemos essa solenidade lá no Eduardo Gomes. A cidade está completamente iluminada, avenidas, praças, locais que nunca receberam uma única lâmpada de Natal. Nós investimos muito em iluminação, porque a autoestima do nosso povo está lá em cima e eles merecem, nesse momento de natalino, celebrar o Natal e esperar, na esperança do advento, da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo no seu aniversário no dia 25 de dezembro. Portanto, hoje à noite, pessoal, todo mundo convidado a ir lá. Eu quero agradecer inclusive a Fé Comércio, né, que no caso da Praça da Matriz investiu e nos concedeu. Era uma coisa que eu reclamava muito, que eu não sou uma boa pessoa porque eu sou muito reclamão, né? Quando falo em São Cristóvão eu reclamo demais. Desculpe eu estou tomando tempo de você, mas eu passei o tempo todo dizendo: por que Natal Iluminado não faz na cidade mãe de Sergipe, só faz em Aracaju? Aracaju nem precisa, a prefeitura tem muito dinheiro, faça no interior. Finalmente, saiu. Marcos Andrade, a quem eu quero mandar o meu abraço, nos presenteou, e lá na Praça da Matriz está toda iluminada, muito bonito, com a iluminação do Natal. Como tem iluminação, como eu falei, no Rosa Elze, no Eduardo Gomes, em todos os bairros tem iluminação do Natal em São Cristóvão. E é nosso colega radialista, mandado. Que bom. Marcos é um verdadeiro amigo de São Cristóvão. Obrigado, desculpem tomar o tempo de vocês. Sempre à vontade. 13 horas e 3 minutos, né? Encerramos aqui essa entrevista. Você pode revê-la depois lá no nosso YouTube, acessando o nosso canal da Rede Xodó, nosso sistema RTV no YouTube, acompanhando as nossas entrevistas. Agora